falar de compressor. Primeira coisa, o compressor, que é um mito, e muita gente pergunta onde eu uso, onde eu não uso, quando eu vou precisar, enfim, tem várias questões relacionadas a isso, né? A primeira coisa que eu posso falar para vocês, e eu quero já que vocês tenham esse pensamento na cabeça, sempre que vocês trabalharem com compressor, é que o compressor nada mais é do que um fader de volume. Porra, Salata, o que é isso? Eu vou usar igual eu fiz na minha aula lá no curso. É uma controladorazinha da Presonus aqui. Aqui a gente tem um fader de volume. O compressor é como se fosse um fader de volume que vai ficar indo para cima e para baixo automaticamente, entre aspas, né? Obedecendo alguns parâmetros que você vai setar no compressor, né? São 4 parâmetros básicos que quase todo compressor tem, que basicamente é o threshold, ratio, attack e release. Então, esses 4 parâmetros eles vão ditar como esse fader imaginário vai se comportar, beleza? Então, a primeira coisa que você precisa ter na cabeça é isso. Ou seja, você poderia fazer com automação do volume, do fader do volume do próprio canal, o que um compressor faz, né? Se o compressor é um fader de volume, daria para fazer pela própria automação. O que não significa que vai ser o jeito que você vai fazer isso, obviamente, porque o compressor ele funciona de uma maneira muito rápida. Por exemplo, a gente tá falando de fazer curva lá de ataque de 1 milissegundo, às vezes até menos, né? Ou fazer algumas curvas e dependendo do compressor ele não é tão linear, enfim. Logo, daria um trabalho desgraçado você fazer pelo fader de volume. Se você é um cara que gosta de sofrer, se você quer se penalizar por alguma coisa que você fez, você acha que você precisa pagar por isso, não use compressor, abra lá uma pista de automação de volume e você automa o volume, né? Mas brincadeiras à parte, o compressor ele basicamente, como ele é um controlador, um fader automático, né? Basicamente ele vai fazer o quê? Ele vai tentar nivelar o seu áudio, né? E essa seria a primeira função de um compressor, né? Desde os primórdios lá, quando os caras começaram a inventar compressor, o compressor basicamente ele servia como um nivelador, ou eles chamavam de leveler, nem era compressor ainda, né? E os caras usavam isso porque em algumas gravações, né? A gente tá falando de uma época muito antiga, em que se usava muito microfone ainda, não tinham muitos canais para gravar, né? Não tinha nem, quando os caras inventaram o leveler, não tinha nem multipista ainda. Então você precisava de um negócio que deixava o som mais uniforme. Então, basicamente, eu não queria pegar o microfone da aula aqui, vai ficar meio alto. Então não estranha, eu vou pegar aqui, tá? Mas às vezes o microfone tá parado aqui, ó. Aí o cantor, ele canta mais alto e às vezes ele dá uma baixada na voz. Às vezes ele canta alto e sai, porque é uma técnica de vocal, quando vai subir o volume, ele sai um pouco de perto do microfone. Às vezes ele canta baixinho, ele vem mais perto do microfone. Né? Vocês perceberam que o som não tem compressão nenhuma na minha voz aqui, tá, pessoal? Só pra deixar claro. Mas vocês perceberam que o som, basicamente, ele muda a intensidade, né? Então, às vezes, nessa técnica, pegando o exemplo de um vocal, de um cantor ou uma cantora, nessa técnica de você cantar e quando você subir a voz se afasta um pouco do microfone, muitas vezes o cantor ou a cantora afasta demais, né? Ou quando ele chega muito perto do microfone, para ficar uma coisa mais intimista, ele chega perto demais também. Então, o som, de certa forma, ele não fica uniforme do jeito que ele tem que ficar. Óbvio que a gente está falando de dinâmica, do jeito de cantar, então o cantor não precisa cantar o mesmo volume da voz dele, ou a cantora não precisa manter o mesmo volume da voz dela o tempo todo, porque a música ela tem dinâmica, quando a gente pega o exemplo do vocal. Então tem momentos mais intensos que ela vai realmente dar mais voz, ou ele vai dar mais voz, tem momentos que vai estar mais de boas e tal, mas digamos que acertar isso de primeira assim é difícil, bastante difícil. Então, basicamente, um compressor ou um nivelador, como era chamado muito antigamente, a gente está falando lá da década de 40 e 50, ele serve para
tentar pegar, quando o momento está muito alto, ele diminui o volume e, basicamente, essa distância dinâmica do áudio vai diminuir.